Muito bem, muito bem, muito bem, muito bom dia, excelente dia para você que está aí ao vivo na Geração Quântica. Se você não me conhece, eu sou o Tânios e começamos aqui mais uma live, 7 horas da manhã. E aí, como é que você tá? Daisy, tudo bem? Bom dia, querida. Como é que estão as coisas por aí? Saudades. Viver de kitnet. Já tá de pé, César Barroso? A caminho da escola, deixar a Analia e 7h30 tem live, gente. Viver de kitnet na Semana de Liberdade Financeira. É isso aí. Muito bacana ter vocês aqui, viu? Uma das coisas que eu refletia hoje sobre histórias da nossa vida, é muito bacana ter vocês para contar um pouco da nossa própria história. Quando você olha para trás, você se lembra do quê? De família? De amigos? De pessoas especiais? Quem é que você se recorda que fez diferença na sua vida? Eu tenho pessoas muito próximas, né? César Barroso, por exemplo, é um deles, que nos encontramos por acaso e muita coisa aconteceu, né, César? E você, na sua infância, o que você teve na sua história que fez diferença para você? Eu me recordo uma vez que eu tinha sempre vontade de ser médico. E eu me lembro que essa vontade de ser médico, ela era porque o meu tio, que era o irmão da minha mãe, era meu padrinho, e ele era médico. Eu não sabia por que eu tinha essa... Passava na minha cabeça esse desejo de ser médico, né? Mas era por causa do meu tio Itamar, que hoje já está vivo ainda eternamente, como a gente diz, mas já não está mais no nosso plano físico, né? Como alguns dizem, morreu, os outros dizem desencarnou, mas a energia dele está por aí. E o meu tio Itamar, ele tinha algumas posturas, alguns princípios e valores que eram muito admiráveis. Então, por exemplo, eu me lembro claramente de ser educado por ele, quando eu andava na rua, de prestar bastante atenção nas coisas que eu carregava e que porventura poderia ter que jogar no lixo. Por mais óbvio que possa parecer isso, né? E uma vez eu estava parado depois de uma caminhada, a gente gostava muito de caminhar no Rio de Janeiro, isso desde pequeno. Eu caminhando com ele, eu parei numa lanchonete e eu pedi para ele foi tomar alguma coisa, eu pedi para ele um refrigerante. Me lembro até hoje, aquela garrafa de Coca-Cola de vidro. Vocês lembram disso, não? Que voltou agora, né? Há pouco tempo a garrafa de Coca-Cola. E eu pedi a garrafa de Coca, e aí, na hora que eu abri, né, eu peguei a tampinha e joguei no chão. Na hora ele falou, vai ali e pega. E eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque essa tampinha, ela pode rolar para o bueiro, pode entupir o bueiro, e isso dá enchente, que depois todo mundo reclama que, por exemplo, os bueiros não estão dando vazão, não é? E não era só por isso, né, gente? Então, imagine, eu, muito criança, não tinha essa consciência. Percebe isso? Eu não tinha. E ele foi uma pessoa que me formou uma primeira consciência. E isso tem uma relação muito próxima com o que hoje a gente vem falando em criação, não é? Em efeito borboleta. Efeito borboleta, você já ouviu falar? Na teoria do caos, sim, que quando teorizaram, né? Olá, Jalisson Oliveira, né? Tudo bom? Jean, tudo bem com você? E quando você pensa na teoria do caos, a teoria do caos, eles falam que é o seguinte, existe uma borboleta, o efeito borboleta, né? Existe uma borboleta que bate asas de um lado do mundo e pode causar, por exemplo, um tsunami, um tufão do outro lado do mundo. O que isso tem a ver com a formação da sua criação ou com as coisas que nós falamos hoje em dia em relação ao universo? Nós estamos todos conectados. Quando uma pessoa, por exemplo, como meu tio me ensinou algo, ele causou ali um efeito possivelmente, não é, irreversível, porque ele me tocou, ele me transformou algo dentro de mim. Quando você conhece uma pessoa que porventura, né, você nunca ouviu falar e aquela pessoa te dá uma nova oportunidade porque ela conhece outra, que conhece outra, que conhece outra e que te leva a um determinado resultado que você deseja, você está usando o efeito borboleta. É a mesma coisa.
A diferença é que você está sendo influenciado ou influenciando pessoas no seu caminho. A outra prova que você pode ter dessa conexão é quando você, por exemplo, não faz na mínima ideia de como você vai realizar o seu desejo. Você não faz a mínima ideia de como é que você vai realizar o seu projeto. E aí, do nada, aparece uma ideia de alguém do seu lado, no metrô, no mercado, e essa pessoa te conecta a algo que você havia, por exemplo, esquecido, ou a algo que você nem sabia que poderia acontecer. Isso, se você voltar no tempo, não para reviver as memórias ruins, mas as boas do passado, perceba quantas coincidências, ou como diz a minha amiga Lilian Bertin, deucidências já não aconteceram com você, que fizeram com que você chegasse aonde você está nesse exato momento. Quantas pessoas participaram da sua vida? Quantas pessoas passaram por você deixando mensagens, gotas de pequenas coisas ou sabedorias que foram compartilhadas com você e fizeram com que você estivesse exatamente aqui agora, nesse exato local, nesse exato tempo e espaço, fazendo aquilo que você faz. E se você perceber, nós somos uma soma das ações que nós executamos ou não executamos, e somos também a soma das ações que outras pessoas ao nosso redor estão executando nesse exato momento ou não estão executando. Me lembro em 2017, eu assistindo uma palestra do Jerônimo Telmo, e ele fez uma colocação até bem pesada, que chocou um pouco a plateia, mas ele contava exatamente isso. Se você não está fazendo o que você poderia ou deveria fazer, no sentido literal, com o seu talento, com as habilidades que você tem hoje, se você não está fazendo o que você poderia fazer, você está atrapalhando, empacando, impedindo a vida de outra pessoa. E o Jerônimo conta isso com muita força, né? Ele é um palestrante, um treinador de muita energia, e aí ele falava, não é? Se você não está fazendo o que você deveria fazer, você está atrapalhando a minha vida, né? Na verdade, ele não usava a palavra atrapalhando, não. Ele usava uma palavra mais pesada um pouquinho. E por que isso é relevante para que nós possamos continuar o nosso caminho? Porque você pode estar criando ou utilizando filtros nesse exato momento. Devido a crenças, devido a suposições que você tem na sua vida, você pode estar impedindo que alguém ajude você. Você, nesse exato momento, pode estar impedindo, com as suas crenças, você pode estar impedindo que alguém ajude você. Nossa, mas como assim? Como é que eu posso estar impedindo? Vou contar uma história para você. Aqui, dizem que aqui em São Paulo, né, muitos hotéis de luxo, bacana, né? Certa feita, em um hotel aqui de São Paulo, viajou um sheik bilionário e, passando por São Paulo, né, se hospedou num hotel muito bacana, numa região muito nobre da cidade, né? E nessa região, nesse hotel, havia um gerente. Sim, um gerente do hotel. E ele foi chamado pelo assistente do sheik, né, perguntando a ele se ele conhecia algum cabeleireiro, né, alguma pessoa que pudesse cortar o cabelo do sheik. Não fez nenhuma exigência, nada especial, não precisaria ser uma pessoa famosa, conhecida. E o gerente, ao pensar nisso, ele pensou consigo, eu tenho um amigo que é muito bom, que tem um ótimo salão. Olá, Ivanise, seja bem-vinda. E esse gerente do hotel chamou, né, o amigo que ele conhecia, que tinha um salão ali próximo, nessa região nobre de São Paulo. Para quem conhece, ali no Itaim, né? E ao chegar no hotel, o cabeleireiro foi, né, atender o sheik, foi muito solícito, levou um assistente, falavam o inglês, conhecia um pouco do inglês, então conseguiram se comunicar bem. E ele foi solícito, foi simpático. E perceba, até aí nós estamos falando de um sheik bilionário
que pediu um cabeleireiro, e esse cabeleireiro comum, não era nenhum famoso, ele chegou lá para atender esse sheik. E ao ser atendido, o sheik gostou muito, mas muito mesmo, do atendimento dele. E conversando, sentindo aquela coisa gostosa e tal, ele chegou para o cabeleireiro e perguntou para ele o seguinte: eu quero te dar um presente, você aceita? E o cabeleireiro disse: ok, eu aceito o presente. E o que ele fez? Ele pediu ao assistente dele para fazer um cheque. Sim, um cheque. E deu a ele o cheque. Quando o cabeleireiro olhou e falou: deve ter alguma coisa errada nesse cheque. Não é possível. Eu falei: não, eu dou presente para você. E ele tinha dado a ele um cheque de, dizem, 20 milhões. Nossa, 20 milhões? Um presente? Ele disse: você está comprando o meu negócio, investindo na minha vida? Ele falou: não, é um presente para você. Eu disse que gostei de você e queria lhe dar um presente. Aí você escutando essa história, você pensa o seguinte: bem, um sheik bilionário, você dar milhões pode ser um sacrifício, né? Como se eu, por exemplo, desse milhares de reais em comparação, né? Então, você faz uma conta e diz: bem, 20 milhões não deve ser muita coisa para quem tem bilhões. Mas não importa a quantidade, se foram 20, se foram 2, se foram 200 mil. O que importa é o gesto. E ali o que vale para essa nossa questão é: ele estava no local certo, ele disse sim para o universo no momento que uma oportunidade surgiu. E nesse exato momento ele acabou recebendo essa doação, esse presente. E 20 milhões hoje, se você parar para pensar ainda de dólares, é uma boa grana, não é não? Praticamente quase 100 milhões de reais hoje, né? Porque o dólar está quase 5 reais. E você para pensar o seguinte: se você, por exemplo, colocasse um filtro na sua vida hoje, não é? Você dissesse assim: eu não falo com um certo tipo de pessoa, eu não trabalho, por exemplo, com pessoas da classe A, B ou C, não é? Eu não trabalho com homens desse tipo, com mulheres daquele tipo, e você começar a filtrar muita coisa na sua vida, você vai estar impedindo que as infinitas possibilidades e escolhas aconteçam para você. Em especial, eu quero que você pense bastante nesse filtro. E esse filtro pode ser algo nítido, explícito que você tem na sua vida, e pode ser algo não tão explícito assim. Você pode estar vivendo, por exemplo, com filtros que são transparentes, filtros que você não conhece. Perceba isso. Então, quando você olha para o seu dia a dia, quando você olha para as suas execuções, para as coisas que você recebe de outras pessoas, sejam elas recomendações, de repente conselhos, Márcia Toia, seja bem-vinda, você pode estar criando filtros e impedindo que o universo haja através de você ou através de outras pessoas que estão se aproximando de você. Eu poderia lhe dizer que na minha vida toda eu convivi com pessoas de uma forma muito intensa. Eu sou aquela pessoa que diz bom dia desde a faxineira, nada, né, a criticar ou a questionar porque é uma pessoa que está fazendo a limpeza ali, até o presidente da empresa. Eu não tenho nenhum problema com nenhum dos dois. Eu coloco os dois na mesma mesa e consigo conversar. Eu tenho aqui no meu prédio uma pessoa muito especial. Né? No meu condomínio são 388 apartamentos, são 4 torres. E tem um senhorzinho aqui que se chama Senhor Armando, um senhor japonês muito bacana. E ele chegou aqui no prédio já tem muitos anos já. Eu não sei nem contar quanto tempo faz que eu convivo com ele. E a convivência com ele sempre foi, não sabia nem o nome dele. Ele não falava assim com a gente, ele não respondia muito. Ele sempre foi um pouco avesso a contato, né, a conversar, mas aí depois eu entendi que era uma questão de autoestima dele. Ele não se sentia bom o suficiente para conversar com qualquer morador. Percebe isso? E conversando com o nosso síndico, né, eu falei: olha, ele é uma pessoa muito boa. E o síndico disse: não, eu o mantenho aqui.
muda a empresa de limpeza, a primeira coisa que eu faço é pedir para a nova empresa contratar o seu Armando. Porque ele faz o trabalho de 3, 4 pessoas, ele é uma pessoa muito competente. E, gente, sabe qual é o trabalho do seu Armando? Ele faz a limpeza de todos vamos dizer, todos os latões, vou chamar assim, mas não é isso. De todos os compartimentos, que nós aqui reciclamos também o lixo, né? Então, de todos os compartimentos de lixo, que são 2 para cada torre, não, 4 para cada torre, porque são 2 no primeiro subsolo e 2 no segundo subsolo. Então, ele faz a limpeza de 4 vezes 4, 16. 16 compartimentos de lixo. E ele faz isso todos os dias, 2 vezes por dia. E ele tira, recolhe, lava, limpa. E ele é uma pessoa muito, mas muito dedicada. E ele é rápido. É impressionante. A agilidade, a prática que ele tem, ele faz isso. E ele recicla, e ele ganha presentes, e ele aproveita coisas. E fora isso, depois ainda ele acompanha os recicladores que entram no prédio. E você pensa que é pouco? Não. Você chega, às vezes, você vê reciclador aí, depois de festa principalmente, tem sacos assim da altura de 1,5 m, mais ou menos, cheio de latinhas e assim por diante. E aí você pensa o seguinte, o que tem a ver o efeito borboleta com isso? Ou o que tem a ver, né, você filtrar ou você ter um certo preconceito em relação a outras pessoas? Hoje eu agradeço a vida, a existência do seu Armando, porque ele dobra o meu paraquedas todos os dias, né, para o meu voo ser perfeito, para quando eu precisar saltar, eu tenho meu paraquedas para me proteger. E todos os dias que eu desço o lixo, né, para colocar lá no compartimento, eu lembro, muito obrigado, seu Armando, por você estar aqui. Porque ele é uma pessoa que, se nós fôssemos filtrar, se nós fôssemos colocar à margem, não é, de qualquer decisão, ele faria muita diferença. Se ele não estivesse aqui, tudo seria muito diferente. Então, quando você se colocar também no seu trabalho, lembre-se, tem pessoas ali que acordaram mais cedo do que você. Tem pessoas ali que trabalharam antes do que você. E essas pessoas, se fossem por um filtro qualquer, de qualquer um que ali está, elas poderiam não fazer tanta diferença na sua vida. Então, além de você impedir outras pessoas de agirem na sua vida quando você coloca filtro, quando você coloca preconceito, você impede também que esse efeito benéfico chegue a outras pessoas. Porque nós estamos todos conectados. Você, eu, todos nós estamos conectados. Uma ação minha aqui hoje, que nós estamos pela internet, né? Uma ação minha hoje, ela pode causar um impacto indireto ou direto na ação de outras pessoas. Então nós temos que ter muita responsabilidade às nossas ações, às nossas inações, sim, porque quando nós não fazemos, nós também causamos impacto. Eu quero que você pense sobre isso hoje, sobre a sua responsabilidade na grande teia, sobre a sua responsabilidade, sobre as ações que você tem tomado no dia a dia, sobre aquilo que você não tem feito, sobre aquilo que você tem filtrado, sobre aquilo que você tem rechaçado, sobre aquilo que você tem evitado na sua vida e que você poderia estar fazendo nesse exato momento. Pode ser um simples gesto, pode ser um telefonema, pode ser um pensamento, pode ser uma mensagem no WhatsApp. Jaque, seja bem-vinda. As ações que você pode tomar, elas são infinitas. Nós costumamos dizer sempre que são infinitas possibilidades e escolhas. Então, não deixe que os filtros da sua vida, que os preconceitos que você pode estar tendo hoje na sua mente, nas suas ações, nas suas inações, não deixe que esses preconceitos, que esses filtros impeçam aquilo que você poderia estar nesse exato momento fazendo pelo universo, por tudo aquilo que existe e por tudo aquilo que ainda vai existir. Costumamos dizer que não existe a linha espaço-tempo em outras dimensões, mas nós precisamos exatamente agora agir de alguma forma para que as coisas aconteçam. E o universo é muito inteligente, Deus, o tal, o eterno, como você quiser chamar.
Porque ele às vezes lhe coloca uma incumbência, ele lhe dá uma ideia, ele lhe coloca a cargo de fazer algo para que ele, né, evolua, para que as coisas que estão programadas para o fulano, para o Beltrano, aconteçam. E muitas vezes ele incumbe você de fazer isso, só que você não faz. E aí o que o universo faz? Ele vai lá e incumbe outra pessoa de fazê-lo. Por quê? Porque ele precisa gerar o impacto para as outras pessoas. E esse também tem uma relação muito forte com o tempo de preparo que nós colocamos nos nossos assuntos muitas vezes. Porque o tempo de preparo depende da ação de várias pessoas. Para o seu carro chegar na sua garagem, quantas pessoas, quantas consciências passaram por este carro? Uma vez eu fiz um trabalho para uma grande empresa montadora de veículos e eu tive a oportunidade de ver como é construído um automóvel, o mais simples, se você imaginar. E quando nós abrimos ali a planilha de custos para ver peças e etc., eu fazia um trabalho na época, né, relacionado à tecnologia tributária, então nós estávamos ali investigando os custos, a contabilização de vários itens, né? E quando eu fui ver a quantidade de itens, até o parafuso do automóvel era muito grande. E naquele momento eu comecei a pensar o seguinte: se são milhares de itens para você colocar num veículo, né, num carro, num automóvel, imagine quantas centenas ou milhares de pessoas não participaram da produção do parafuso que está no seu carro. Foram várias consciências que participaram do processo de fabricação, desde a coleta lá do minério até a construção do parafuso, de um simples parafuso. São centenas ou até milhares de pessoas que participaram daquele processo. E você consegue visualizar o todo, quantos milhões de pessoas participaram, por exemplo, na construção de um automóvel? Não é exagero não, milhões de pessoas. Porque você tem uma peça de cada lugar hoje do mundo, você tem, né, montadoras em várias partes do mundo, montando várias partes do carro. O motor pode ser montado num lugar, o chassi no outro, o pneu em outro e assim por diante. Aí teve um engenheiro que elaborou o carro, teve um engenheiro que construiu o componente que vai naquele carro, teve o projetista, o designer e assim por diante. Então você percebe como que o efeito de uma ação ou de uma inação pode impactar na construção de tudo que está ao seu redor? E aí você ainda tem pessoas que não acreditam ou que não vivenciam essa questão de que nós estamos todos sim conectados. Você está conectado com uma parte que pode ser ínfima. Você pode não se sentir útil, você pode não se sentir bom o bastante para dar bom dia para o seu porteiro, por exemplo, ou para o vigia da sua rua, ou para a pessoa que parou do seu lado do trânsito, ou que está caminhando com você na rua, ou pegando o mesmo ônibus que você, o mesmo metrô. Mas o seu bom dia pode fazer uma diferença incrível na vida dessa pessoa. Pode dar uma motivação para ela sorrir, pode dar uma motivação para ela ser melhor, e ela sendo melhor, ela pode impactar na vida de milhões de pessoas, inclusive na sua. Então, minha mensagem para você é: reflita sobre o efeito que você pode trazer ou não na vida de outra pessoa. Você, eu, todos nós somos consciências interconectadas e nós é que somos os agentes transformadores da nossa própria vida. Nós permitimos que a energia flua através de nós, a partir de nós, e essa energia ela vai também fluir através de outras pessoas. Então você é importante sim. Você tem um papel nesse mundo. O simples broche, um simples crochê, um simples ato de bondade da sua parte pode fazer muita diferença na vida das outras pessoas. Comece a construir o seu caderno de consciência, o seu caderno de consciências para você fazer essa experiência. Então perceba, pegue um simples objeto, eu poderia pegar de repente uma cadeira e ver
Como foi feita essa cadeira? Comece a olhar essa cadeira com bastante atenção. Perceba quantas peças ela possui. Como será que foi feito, por exemplo, o plástico da cadeira? Como será que foi feito o tecido da cadeira? Conecte-se com as consciências que participaram da construção de cada item que você tem hoje com você. Cada item. Comece a pensar nisso. Faça uma reflexão. Perceba que se alguém tivesse feito ou não tivesse feito algo, quanto isso poderia ser diferente para você? Percebe? E você vai conseguir contar novas histórias. Você vai conseguir enxergar novos pontos de vista, porque nós somos seres que muitas vezes julgamos, né? Queremos ter razão, queremos alimentar o nosso ego, mas não existe razão. Existem pontos de vista. Cada um tem o seu. Mas comece a olhar para esse ponto de vista um pouco mais abrangente, um pouco mais amplo, num amplo espectro, bem mais universal do que se imaginava. Comece a olhar esse ponto de vista. Ok? Nós vamos ficando por aqui hoje. Eu deixo para você meu abraço do tamanho do sol e um beijo no seu coração. Até a próxima live. Tudo de bom e não se esqueça, nós estamos na semana, né, que nós estamos lançando o nosso programa Fator Quântico. Quinta-feira vamos fazer um webinário especial e você é o nosso convidado, ok? Você, se estiver cadastrado no Fator Quântico, vai receber mais informações por e-mail hoje, combinado? Então não se esqueça, amanhã eu vou enviar um aviso para vocês, mais cedo, às 8 horas, nós vamos realizar o nosso webinário. Obrigado, Deise. Obrigado, Jaque. Obrigado, Márcia Toia, todos vocês que passaram por aqui. Fiquem com Deus. Tenham um dia espetacular e resultados maravilhosos. Tá bom? Tchau, tchau. Amo vocês. Até mais.